A história de um dirigente que chegou ao poder em 1982 já assinou muitos capítulos e aparenta ainda não ter um fim anunciado. É ele, Jorge Nuno Pinto da Costa. Tudo começou a 17 de abril de 1982, quando Jorge Nuno Pinto da Costa é eleito pela primeira vez presidente do Futebol Clube do Porto. Nessa altura, Pinto da Costa chegou às Antas para acabar com o duopólio dos grandes de Lisboa. Guerra encetada lado a lado com o mítico treinador José Maria Pedroto. O Porto, a partir daí, afirmou-se como um reduto da resistência ao centralismo que não morreu com Abril. Com a entrada de Pinto da Costa na presidência do clube, o Porto vai começar a viver uma época de grande hegemonia tanto a nível nacional como internacional. A sua primeira grande conquista foi em 1987, quando a equipa do Porto, comandada por Artur Jorge, entra em campo para surpreender o país e o mundo ao sagrar-se pela primeira vez na história do clube campeão europeu de futebol, ganhando uma final disputada em Viena por 2-1 a um clube que na altura era considerado um dos colossos do futebol europeu, o Bayern de Munique. Numa final que ficará para sempre marcada pelo mítico golo de calcanhar de Rabah Madjer. É caso para dizer, Viena mudou o Futebol Clube do Porto. Mas 1987 ainda está longe de acabar, e nesse mesmo ano o Porto ganha ainda a Taça Intercontinental, onde derrota o Peñarol do Uruguai por 2-1, num jogo disputado em Tóquio durante o Nevão, e a Supertaça Europeia, onde derrotou o Ajax. Estas duas grandes conquistas foram um marco muito importante tanto para o Porto como para o futebol português, pois a nível nacional até aos dias de hoje não há clube algum que alguma vez tenha alcançado tal feito. Os anos vão passando até que em 1999 o clube realiza algo inédito no futebol nacional. A história começou a 21 de agosto de 1994 no pé direito do saudoso Rui Filipe e prolongou-se até 22 de maio de 1999, dia em que se cumpriu a etapa decisiva de um percurso sem igual no futebol português, a conquista do pentacampeonato, um recorde fixado há 20 anos e que se mantém até aos dias de hoje. Mudou o século, mas os êxitos continuaram, e em 2003 o Porto conquista a sua primeira Taça UEFA, vencendo o Celtic de Glasgow por 3-2. No jogo de nervos, um dos mais emocionantes das memórias recentes do futebol português, havia de manter-se na vertigem da incerteza até ao prolongamento, até àquele pontapé de Derlei sentenciar o 3-2 portista, numa final disputada sob o sol tórrido de Sevilha. Viviam-se tempos de glória no clube e logo no ano seguinte, 2004, o Porto conquista a sua segunda Liga dos Campeões com uma equipa de sonho liderada por José Mourinho, agora numa final disputada em Gelsenkirchen, na Alemanha, onde vence o Mónaco por 3-0. Os títulos internacionais não ficaram por aqui, pois em novembro do mesmo ano, sob o comando de Vítor Fernandes, o Porto vence o Once Caldas e conquista pela segunda vez a Taça Intercontinental com um penalti de Pedro Emanuel que ficará recordado para sempre pelo seu olhar de finalizador. Os anos passam e o Porto continua a conquistar títulos quer a nível nacional, quer a nível internacional, até que em 2011 a equipa, agora comandada por André Vilas-Boas, ganha a final da Liga Europa, numa final portuguesa, onde se bate com o Sporting de Braga, desta vez em Dublin, na Irlanda, onde vence por 1-0 com um golo de Radamel Falcão. Depois de muitos títulos europeus conquistados, Pinto da Costa assiste a um momento único que ficará para sempre na história do clube. No dia 11 de maio de 2013, o Futebol Clube do Porto recebeu o Benfica na 29ª e penúltima jornada do campeonato, para a qual partiu com 2 pontos de desvantagem face aos rivais. Um triunfo encarnado valia o título, o empate gerava praticamente o mesmo efeito, mas a vitória haveria mesmo de sorrir à equipa da casa. Quando toda a gente já dava o campeonato como perdido, o jogador Kelvin saltou do banco para ao minuto 92 marcar aquele que provavelmente ficará para sempre como o gol da sua vida, dando o título ao clube. Ficando também um momento eternizado pelo ajoelhar do treinador adversário em pleno Estádio do Dragão. Depois destas grandes emoções, depois de já ter vivido tudo isto na sua vida, reconhecido a nível mundial pela sua gestão desportiva ímpar, Pinto da Costa, hoje com 81 anos de idade, é o presidente mais titulado do mundo, podendo-se mesmo afirmar que é único no clube, único no país e único no mundo. E apesar da idade, Pinto da Costa ainda hoje lidera os destinos do clube do seu coração.